Oi, gente, eu sou a Rosa. Alguns de vocês já me conhecem pelo TikTok e Instagram. Eu tenho 39 anos e eu ganhei o meu primeiro videogame em março desse ano. Bom, tudo começou quando o meu irmão mais novo comprou o Switch 2 e resolveu me dar de presente o Switch 1. E aí foi esse videogame que ele veio instalar na minha casa. E ele instalou o videogame, deixou 2 jogos baixados, né, no console para eu poder testar e foi embora. E eu fiquei com o videogame, comecei a jogar, a me divertir. Chamei ele outras vezes e todas as vezes eu filmava, até que um dia eu resolvi editar esse material e postar nas redes sociais. O que foi o jogo do ano em 2025. Foi um dos jogos assim que mais me emocionaram de verdade, assim, onde eu chorar durante a gameplay, porque é muito pesado. Que eles vivem numa sociedade assim na França, onde todo mundo que tem mais que 34 anos no aniversário morre. E aí todo ano vai abaixando. Então as pessoas de 100 anos morreram, 99, foi descendo, agora tá 34. Gente, eu estaria já de arrasta. Expedition 33. Eu posso te contar o spoiler desse jogo que assim... Não, eu acho que eu vou querer jogar. E acabou que fez muito sucesso dentro de uma comunidade muito nichada e muito específica, o que foi ótimo. Eu comecei a receber muitas mensagens e comentários de pessoas que também estão começando a jogar agora, depois dos 30, depois dos 40, muito empolgadas assim com o fato de que eu também tô fazendo isso, eu também tô aprendendo uma coisa do zero, né? Então eu resolvi continuar documentando isso com os vídeos curtos e agora também aqui no YouTube, e eu espero que vocês gostem desse conteúdo. Eu sou jornalista de formação, já trabalhei com edição de vídeo, com gravação de vídeo e produção, então gravar não é tão desafiador, mas tem outras coisas, por exemplo, fazer live que eu ainda não consegui fazer, gravar gameplay que eu nunca tinha feito antes, eu fiz, não ficou tão bom, mas enfim, como tentativa, acho que valeu. Tô documentando eu jogando videogame, então eu tenho que estar em casa, a minha casa é bem pequena, então assim, eu tô tentando ao máximo aproveitar os espaços. Já tô com vários fios ali na minha sala é minúscula, tem os fios do videogame, da placa que transmite a imagem para o computador, para eu poder fazer as gameplays. Eu coloquei o meu sofá, que ficava encostado na parede, no meio da sala, para eu poder sentar enquanto eu estou jogando, que antes eu jogava em pé, e aí eu vi que vai ser completamente inviável fazer isso. Então fiz essas mudanças, né? Acho que são desafios que vêm junto com o projeto. Junto com tudo isso, como faz pouco tempo, e eu percebi que esse projeto acabou se tornando uma coisa muito importante para mim, porque ele está me deixando empolgada, feliz e motivada a continuar. Então, para que eu não pare, ou para que tenha menos chances de eu parar, eu coloquei algumas regras. A primeira delas é que eu tenho gravado as coisas de forma espontânea, então do jeito que eu tô, às vezes eu gravo antes de ir pra yoga, às vezes eu gravo depois do trabalho, às vezes eu acabei de acordar, então eu cometo erros quando eu tô falando e daí eu não volto, eu continuo, então assim, não me apegar muito a fazer uma coisa perfeita, senão eu não vou fazer nada. A segunda regra é não jogar mais videogame ou menos videogame, ou jogar em função de fazer o conteúdo, né? Então, antes de eu começar a postar, eu tava jogando 1 hora por dia, às vezes menos, às vezes mais, às vezes não jogo, e até hoje tem dias que eu não jogo. E isso eu não quero mudar, que seja uma experiência da vida real. Eu acho que a internet tá faltando isso na internet, experiências realmente reais. Não sei se esse termo existe, mas
aqui vai ser slow gaming, eu vou jogar devagar, eu vou jogar pouco, todos os dias, porque eu sei que é assim que eu vou aprender. Eu já aprendi outras coisas também, assim, sozinha, né, acompanhando comunidades na internet, aprendi a fotografar, assim, tô na minha prática de yoga há 3 anos também aprendendo muito, e pesquisando muito na internet, fazendo parte de comunidades, então eu já sei que para eu aprender uma coisa nova, eu preciso fazer isso de forma lenta. E a terceira regra, eu me permiti não contar sobre isso, não contar sobre o projeto para pessoas do meu convívio, para amigos, familiares. Antigamente, quando eu fazia, e eu já fiz muitos projetos de internet, muitas coisas que eu postava, páginas que eu criei, e eu pedia para as pessoas, segue, por favor, né? Nos anos 2000, eu não sei se ainda se usa isso, mas nos anos 2000 era muito comum que a gente pedia para os amigos, segue minha página, me ajuda, vai lá comentar. E dessa vez eu pensei, não, eu não quero que as pessoas que eu conheço comentem. Eu realmente, se eu for começar a postar isso, eu quero que as pessoas que gostam de videogame, que querem ver uma pessoa aprendendo a jogar, que gostam de aprender coisas novas, pessoas da minha idade que acham que essa experiência pode contribuir com alguma coisa, motivar de alguma forma, eu quero que essas pessoas encontrem esse conteúdo. E aí foi muito legal, porque eu comecei pelo TikTok, o TikTok ele tem poucas pessoas que a gente conhece, então o que você posta lá, fica lá naquela bolha. E aí foi muito legal, porque a comunidade ela começou e se formou de uma forma independente, com pouquíssimas pessoas que eu conheço. E claro, né, o meu irmão sabe, não só sabe, faz parte do projeto, participa, porque ele que tá me ensinando, e acima de tudo, ele é o divo que me deu o videogame e que me entregou a chance de ter esse hobby nesse ano de 2026. O que eu tô jogando e por que eu escolhi esses jogos? O primeiro chama Stardew Valley, é um jogo de fazendinha. É um jogo que eu não conhecia, mas eu conhecia esse conceito de fazendinha, porque alguns criadores de conteúdo de cozy games. Então, eu sabia que existiam esses jogos de fazendinha, mas eu não conhecia exatamente esse jogo. Então eu pedi pro meu irmão que um dos jogos fosse esse. Eu joguei só esse jogo por talvez uns 10 dias. E aí eu fiz um post perguntando para as pessoas qual deveria ser a minha próxima experiência. Dei 3 opções: Spiritfarer, Pokémon, um jogo de Pokémon que eu esqueci o nome, Animal Crossing. E várias pessoas votaram em vários, inclusive que não estavam na lista. E no final eu escolhi Spiritfarer, que é um jogo que fala sobre vida e morte de uma forma muito bonita. Eu tô super impactada pela história do jogo, pelo gráfico, pela a forma como o jogo te ensina. Eu achei ele muito mais fácil do que a fazendinha, porque justamente você tem fases onde você aprende os comandos, você aprende como você pula, depois você aprende como que você pula, tem um pulo duplo, e aí ele te ensina como pular, ele te ensina como fazer as coisas, e além disso tem um mapa muito legal, e a cada vez que você vai explorando novos lugares e fazendo novas tarefas, você abre um novo espaço no mapa, né? Que além de satisfatório para quem liga para essas coisas de atingir metas, é mais claro o que você tem que fazer, enquanto a fazendinha é um mundo gigante que não tem fim. E eu sei que vocês vão falar para eu ler a wiki da fazendinha. Eu não vou fazer isso, porque senão vai perder a graça, né?
se eu souber o que eu tenho que fazer. Eu não quero fazer isso. Mas assim, eu achei que a Fazendinha é mais difícil. Não só você entender o que você tem que fazer, como você também fazer as tarefas, né? Outra coisa, tem também uma coisa muito engraçada que a Fazendinha é um jogo calmo, mas nem tanto. Porque agora eu tô numa fase que é inclusive um pouco assustadora. Mas tudo bem. Como eu vou embora daqui? Meu Deus. Olha o tamanho do negócio. Não. Ai, não. Socorro, socorro. Devo jogar outros jogos? Devo. Muita gente tá falando pra eu jogar Zelda. Muita gente falando pra jogar Dark Souls. Muita gente falando pra jogar Animal Crossing, que foi quase um dos jogos que eu joguei. Pretendo jogar todos esses, mas vai demorar. Então, se vocês tiverem paciência, vocês vão poder acompanhar. Principalmente Zelda, eu fiz um post no TikTok sobre Zelda e teve, sei lá, 300 comentários de pessoas falando sobre o jogo. Me parece que é uma história incrível. Então, com certeza, eu quero testar, quero tentar jogar, mas não me sinto pronta ainda. Eu tive uma surpresa incrível com a comunidade até agora. Eu realmente acho que foi uma junção de sorte. Quando a gente posta na internet, a gente não sabe o que o algoritmo vai fazer com aquele conteúdo, onde vai chegar, quem que vai comentar primeiro e gerar, né, uma distribuição para outro grupo de pessoas. E eu tive muita sorte, porque as pessoas que estão participando até agora estão participando da forma mais positiva possível. As pessoas tentam ajudar. Algumas estão jogando pela primeira vez junto comigo, então estão pegando as dicas também nos comentários, estão conversando sobre isso, então criou-se realmente um diálogo muito legal sobre o tema, o que me deixa muito feliz e motivada a fazer mais vídeos. Me pediram para eu fazer um react das fazendinhas, porque eu mostro nos vídeos, né? Eu mostro nos vídeos, né, a minha fazenda, mostrei a do meu irmão, e aí muita gente falou, não, agora você vai ter que reagir à nossa. Eu achei essa ideia super legal, devo fazer em breve também. Então, muito feliz com como a comunidade tá me ajudando a transformar isso em alguma coisa que a gente vai saber o que vai ser realmente no futuro. E para terminar, continuem mandando dicas, mandem dicas de conteúdo que vocês querem ver aqui, o que vocês esperam ver aqui. Da minha parte, o que eu posso falar é que eu vou continuar aprendendo, mostrando para vocês esse processo da forma mais orgânica e espontânea que eu puder mostrar, considerando que a gente está na internet, que as coisas são editadas e que as coisas são assistidas às vezes fora de contexto, mas tentando sempre levar esse conteúdo para pessoas que, assim como eu, estão começando a aprender a jogar videogame agora, e estão gostando do processo, estão fazendo as pazes, né, com não ter aprendido quando eram menores, ou também escutei muitas histórias de pessoas que nem podiam ter videogame quando eram mais novas, que não é o meu caso, mas que também são histórias muito interessantes, assim, de como essa cultura fazia muito parte da vida das pessoas quando elas eram crianças, mas também era um fator de separação quando algumas pessoas tinham e outras pessoas não tinham, né? Sendo esse item tão desejado, principalmente pelos meninos. São histórias que vêm bastante dos meninos. Também escuto das mulheres falando sobre como achavam que iam ser ruins no videogame, por isso não jogavam. Eu também achava que eu ia ser ruim. Hoje eu tô conseguindo entender que sim, eu sou ruim, mas é porque eu nunca treinei isso, né, de forma contínua. E agora eu já tô me sentindo muito melhor, mas tenho que melhorar mais. Mas essas histórias me interessam muito, são muito legais de ouvir e de serem divididas e contadas. Nas redes sociais eu tenho feito isso, as minhas conversas e as histórias dos seguidores estão indo para um destaque.
Estou muito feliz e espero que vocês continuem acompanhando o conteúdo aqui no YouTube, nas redes sociais, e que a gente continue conversando sobre esse tema que juntou tanta gente legal aqui já. Até a próxima. Tchau!